Olá, este é um podcast sobre o filme Se Beber Não Case Parte 2, filme norte-americano do ano de 2011, é a continuação do filme Se Beber Não Case do ano de 2009. O filme tem direção de Todd Phillips, com produção de Daniel Goldberg e Todd Phillips. O roteiro do filme foi escrito por Scott Armstrong, Craig Mazin e Todd Phillips. O filme, Se Beber Não Case Parte 2, teve distribuição da Warner Bros. Pictures, assim como seu filme antecessor. Seu lançamento se deu no dia 26 de maio de 2011 nos Estados Unidos e 27 de maio de 2011 no Brasil, ou seja, um dia depois do lançamento nos Estados Unidos. O seu orçamento foi de 80 milhões de dólares com uma bilheteria de 586 milhões de dólares, ou seja, uma ótima marca para um filme do gênero comédia, que são filmes geralmente que não tem uma bilheteria tão alta por ser um gênero que, apesar de assim, ser gostoso de se assistir, delicioso, calmo, leve, que entretém a família, ainda assim é um gênero que sofre um pouco de preconceito, principalmente filmes de comédia do tipo de Se Beber Não Case ou filmes do Adam Sandler, que são filmes assim que possuem piadas assim com um contexto um pouco sexual, vamos dizer assim. Principalmente Se Beber Não Case, a trilogia como um todo, que tem várias piadas em vários momentos sobre relativos a sexo, os homens, o corpo das mulheres, dos homens, enfim. O famoso humor negro, né? Vamos dizer assim. E ainda mais assim, para ter todo esse contexto, e é um filme que rendeu uma ótima bilheteria, assim como seu antecessor. Mas, enfim, o que eu tenho a dizer sobre o filme Se Beber Não Case Parte 2 é que, basicamente, ele é uma espécie de remake do seu antecessor. Ele não acrescenta muita coisa nova. Ele muda o local, ou seja, de Las Vegas vai para Bangkok. O sumido da vez, em vez de ser o Doug, que é o amigo do trio de protagonistas do filme, que é o Phil, o Stu e o Alan, em vez de ser o Doug sumido, dessa vez o sumido é o Ted, que é o irmão da noiva do Stu, a Lauren. Dessa vez quem vai se casar não é o Doug, é o Stu. Ou seja, e eles, uma boa parte do filme, em vez de ter um bebê com companhia para eles têm um macaco de companhia. Aquele chinês lá aquele China lá, né, do filme antecessor que tava dizendo que tava com Doug, que não sei o quê. E o China tava dizendo que tava com Doug, se eles devolvessem para ele, iria devolver o Doug, se eles devolvessem os 80 mil dólares, aquela coisa toda. E no final a gente descobre que ele tava com um Doug falso. Esse China, ele volta como uma espécie de... A gente descobre aqui que ele tem negócios ilícitos com uma espécie de máfia, vamos dizer assim. Ele deve dinheiro de umas coisas, de uns negócios que ele andou fazendo à margem da lei. E no final ele acaba sendo pego pela polícia numa armação tanto quanto bem bolada pelo FBI. E o Phil, o Stu e o Alan servem como isca. Eles servem como isca pelo FBI. O FBI aproveita a informação que o Ted, que é o irmão da Lauren, que é a noiva do Stu, sumiu. Eles aproveitam essa informação para dizer que eles estão que o Ted está sob o poder deles. E armam a maracutaia para os três entregarem a cabeça do Leslie de bandeja para a polícia. Porque ele meio que deu uma rasteira no outro cara, aí o cara se vingou e denunciou ele por FBI, enfim. É uma confusão só. E também tem as sequências hilárias do macaco do Leslie, quer dizer, se Leslie ele tem um macaco, a gente descobre no meio do filme que o macaco ele vende maconha, é um negócio muito louco mesmo. E que o macaco sabe vender maconha e que tem uns outros traficantes atrás desse macaco. Esse macaco, o Leslie diz que é dele, mas na verdade esse macaco foi roubado de uns traficantes. O Leslie pegou o macaco para ele. Inclusive a senha de uma conta que ele precisava ter para poder fazer uma transferência de dinheiro, ele tinha guardado no colete do macaco. Aí eles se matam procurando o macaco. O Alan se afeiçoou o macaco.
Aí tem uma parte do filme que eles conseguem resgatar o macaco, o Leslie, o trio do protagonista, o Phil, o Stu e o Alan. Aí os bandidos vão correndo atrás dele de moto, dando tiro no carro que eles estão, acerta o macaco. É uma loucura só, né? Assim, e o Alan depois abandona, não é que abandona, deixa ele na porta de uma clínica veterinária para ele ser bem tratado. Ele se despede do macaco como se fosse um filho dele. Ele se afeiçoou muito o macaco. É uma coisa assim bonita e estranha ao mesmo tempo. Mas o Alan, ele é todo estranho. Desde o primeiro filme a gente já percebeu que ele não batia bem das ideias. Mas, enfim, isso daí é outra história. Também tem a questão do Stu, né? Que se no filme antecessor era o Doug que ia casar, ele acaba sendo sumido por conta do trio de protagonistas, ele acaba sendo o sumido e os três passam o filme inteiro tentando descobrir como o Doug sumiu, tentando achar o Doug para levar ele de volta para o casamento e tentar descobrir por que eles não se lembram de nada da noite anterior e o que eles andaram aprontando. Agora o sumido da vez, como eu já falei, repito, é o Ted, que é o irmão da Lauren, que é a noiva do Stu. Nesse filme, dessa vez é o Stu que vai se casar. E o Stu, a princípio, ele não quer festa de despedida de solteiro justamente pelos fatos ocorridos do filme antecessor, né? Que teve a despedida de solteiro do Doug. Aí, como vocês sabem, né? Todo mundo bebeu um Boa Noite Cinderela orquestrado pelo Alan. O Alan não sabia que era um Boa Noite Cinderela. Ele achou que era uma droga só para dar uma animada. Fizeram uma droga que derrubava e fazia a pessoa ter uma espécie de amnésia, né? Como despertasse. E o Stu, ele quer evitar tudo isso a todo custo. E ele, inclusive, nem quer convidar o Alan para o casamento, porque foi o Alan que foi o culpado deles terem tomado um negócio que não fazia bem. E aí, o Phil e o Doug convenceu o Stu a convidar o Alan pro casamento, pro Alan ir pro casamento dele, Stu com a Lauren. E aí, depois de muita forçação de barra, ele acaba sendo convencido, vai até a casa do Alan, vai até o quarto do Alan, convida o Alan pro casamento dele com a Lauren. E o Alan fica muito agradecido por ter sido convidado, que ele achou que não ia ser convidado. Porque, assim, a princípio, quando as primeiras cenas do Alan no filme, ele tá meio deprê, meio pra baixo, assim, não sabe o que é da vida, aquela coisa toda. E aí depois, conforme vai passando o filme, ele vai dando uma animada. E, enfim, e assim, os três, né, o Phil, o Stu e o Alan aqui de volta, numa química, assim, sensacional. E tem também o Ted, né, que é o sumido do filme, né, eu não falei muito dele. O Ted, ele é o irmão da Lauren, né, que eu já falei, a noiva do Stu. O Ted, ele tem 16 anos, ele toca violino, ele é músico, ele tem tudo para ser um jovem promissor com uma carreira brilhante à sua frente. E o Alan, ele tem inveja do Ted, inveja e ciúme, porque o Ted, ele é aquele tipo de rapaz com futuro promissor, com tudo já certo, e ele, Alan, ele se sente um fracassado, um bosta, enfim, aquela coisa toda, e tá naquela fase deprê. Aí ficam insistindo pro Ted, primeiro o Ted, que vai buscar o Stu para levar ele para Tailândia, né, que é onde vai acontecer o casamento. O Alan logo de cara já não gosta dele. O Phil e o Stu tentam dar uma acalmada no Alan. Ele falou, pô, calma. E o Doug tá lá também. Só que o Doug, diferente do primeiro filme, que tinha uma grande importância no filme por ser o sumido, aqui ele é meio que jogado de lado, ele não tem muita importância aqui. Aqui é só para provar que ele conseguiu casar, que ele tem um casamento estável, aquela coisa toda. Aqui o Doug, ele não tem tanta importância, tanto é que quando os três despertam da ressaca, né, porque aqui já é, como eu já falei, é uma espécie de remake do filme antecessor, que tem lá uma festinha, eles tomam uns goró, e no dia seguinte acordam num lugar estranho, não sabe como foi parar lá, e não se lembra de nada. O Doug, ele não tá entre eles, é só os três mesmo. O Doug, ele diz que saiu da festinha de solteiro, que é uma fogueira numa praia, assim, né? Eles estão comendo marshmallows, tomando umas biritas, uma cerveja, né? Aquela coisa toda. Ele disse que saiu bem antes, não ficou pro resto da farra, aquela coisa toda.
Aqui ele não tem muita importância na história. Aliás, aqui ele não tem importância nenhuma. Aqui a única cena assim, importante é ele dizendo que saiu da festinha antes. Ou seja, nem para isso não deu nenhum indicativo. Eu vi vocês fazendo isso, eu vi vocês indo para tal lugar. Aqui ele não tem importância nenhuma. Ou seja, se riscasse o do filme, não ia fazer diferença nenhuma. Porque a bola da vez aqui é o Ted, porque ele que é o sumido. E o Stu não quer voltar pro casamento dele sem o irmão da noiva, né? Óbvio, faz todo sentido. Até porque o pai da Lauren não gosta do Stu. Na verdade, ele humilha. Na festa de noivado, o pai faz um discurso humilhando o coitado do Stu. Você fica meio para baixo. Aí depois o Alan, em contrapartida, faz um outro discurso, toma o lugar do discurso do Ted para ele, Alan, começa a fazer um discurso, ele já ia começar a falar da puta que o Stu pegou lá em Las Vegas, né? Aí, que ele se casou e tudo mais, lembra da Jade? Então, aí já cortam ele na hora, é bem engraçado essa parte. E aqui, né, e o filme, assim, o contexto geral, é basicamente isso, né? Como eu já falei, e assim... Ele tem alguns personagens novos, né? Muda o local, mas o contexto geral do filme, assim, a essência do filme é basicamente a mesma do filme antecessor. Se você viu o Se Beber Não Case 2009, você já sabe o que acontece no Se Beber Não Case Parte 2. Se você viu o Se Beber Não Case Parte 2, mas não viu o Se Beber Não Case 2009, você também já sabe. Ou seja, se você viu um, é como se você tivesse visto o outro, não precisa ver os dois. Mas é claro, é sempre bom, porque por ser uma trilogia, é sempre bom ver todos, e de preferência na ordem que foi lançado, né? Óbvio. É porque assistir fora de ordem também não faz sentido nenhum. Porque no segundo filme, você entende... Você só consegue entender, assim, os receios que o Stu tem em relação ao Alan, em relação a fazer uma festa de despedida de solteiro. Você só entende esses receios dele se você assistir a primeira parte, o Se Beber Não Case de 2009. Se você não assistiu, você vai ficar meio perdido. É claro, eles vão conversando entre si o que aconteceu, aí você acaba sacando alguma coisa, mas você não vai conseguir ter uma boa compreensão, né? Apesar das histórias serem muito similares, ainda assim tem coisa que tem que assistir para poder encaixar bem, senão fica aquele fio solto. Enfim. Agora vamos aqui rapidamente para o elenco do filme Se Beber Não Case, parte 2. Vamos lá. No elenco, nós temos Bradley Cooper retornando como Phil Winnick, né? Como eu já tinha dito no outro podcast, é o Ferris Bueller aqui do filme. É aquele cara meio fanfarrão, que é a diversão, aquela coisa toda, que não tá nem aí pra nada. A gente descobre nesse filme que ele tem uma filhinha bebê. Essa filhinha bebê fazendo uma referência ao bebê do outro filme, né? Durante uma espécie de café da manhã que ele tem com o Stu, tentando convencer a convidar o Alan, ele e o Doug. No filme, nós também temos o Ed Helms como o Dr. Stuart Price, que é o Stu, né? Que dessa vez é o que vai casar, né? No outro filme era o Doug, aqui é o Stu. Só que o Stu, o Phil e o Alan, como são o trio de protagonistas do filme, nenhum dos três pode sumir, né? E aparecer no final do filme. Por isso que o sumido da vez nem é o noivo, é o Ted. Mas eu já vou chegar lá. E o Stu aqui, ele ainda tem certos traumas, né? Do que aconteceu na outra despedida de solteiro, que era a despedida de solteiro do Doug, né? Por ele ter se casado com a prostituta, por ele ter terminado o noivado dele com uma mulher escrota, mas até aí ele não perdeu nada, porque a Melissa não valia nada, né? Ou seja, já foi tarde. E, enfim, aqui ele tem certos receios, mas no final da conta não adianta nada, porque o Phil e o Doug convencem o Stu a convidar o Alan para o casamento dele. Ele acaba cedendo e aí acontece tudo que acontece, né? Enfim. No filme nós também temos Zach Galifianakis como Alan Garner, né? O nosso querido e adorável Alan, né? Que é o típico gordinho, ressentido, deprimido. É assim que ele se mostra, né? No outro filme ele já começava assim meio alegre, assim, aqui ele já tá meio triste porque ele se sente meio abandonado, aquela coisa toda. E ele se sente meio rejeitado pelo Stu também, porque ele não foi convidado para o casamento do Stu, até que o Stu aparece na casa dele e convida, por pressão dos outros, como eu já disse. E aí, a partir daí, e a gente descobre, porque tem uma despedida de solteiro do Stu na praia, com os homens, só na praia. Tem a festa de noivado, e depois da festa de noivado, o Phil e o Doug, o Alan, convidam o Stu
pra uma fogueira na praia, pra eles tomar uma cerveja, né? Aquela coisa toda. Nem é festa, é só comemoração, reunião de homens, amigos, né? Porque ele vai se casar em breve, não sei o quê. Aí a noiva fica forçando a barra pra ele ir, que é a Laura, interpretada pela Jamie Chung. Ela fica insistindo, aí eu fico meio que com raiva, né? Porque levando em consideração o que aconteceu no outro filme, fica meio com raiva. Aí a gente fica pensando, tomara que ele largue mesmo, ela não chegar a tempo de se casar com ela, só pra ela aprender, fica forçando o cara num negócio que primeiro ele não queria. E segundo, ali a gente já sabia que ia dar merda, porque esse povo aí quando bebe vira outra pessoa, acontece uns negócios muito loucos, enfim. Aí você fica meio até com raiva dela. Aí você fica pensando, tomara que não case. Mas casou. Spoiler. Desculpa. Enfim, continuando. Aí e o Alan, a gente descobre, né? Antes de continuar aqui com o elenco, o Alan, a gente descobre que nessa. Aí depois dela insistir que o Stu vá pra fogueira na praia, ele vai, né? Aí ainda insistem pra levar o Ted, ou seja, não basta só ela empurrar o noivo dela para um lugar que ele não queria ir. Ainda tem que levar o irmão junto. Aí você fica pensando meio bem feito que ele sumiu. Mas tudo bem, depois ele apareceu, né? Não tô rogando praga para ninguém. Mas a gente pensa assim, o que tá acontecendo com ela? O irmão sumido, o noivo praticamente se aparecer. Tipo, ela meio que forçou. Tudo bem, ela não sabia? Não sabia. Mas uma vez que o cara não queria sair, deixasse ele não sair, ficasse com ela de boa e o irmão, o mais novo, não tinha para onde ir. E outra... Ainda assim, ela forçou o noivo, meio que forçou, ficou insistindo, vai lá com seus amigos, tudo. Pra que levar um menor de idade numa reunião com um monte de marmanjo de mais de 30 anos pra frente? Não tinha necessidade, até porque nessas reuniões todo mundo sabe que rola. Cerveja, conversa sobre mulher, piadinha sobre sexo, aquela coisa toda. Não tinha necessidade. O moleque é 16 anos, daquele tipo bem nerd, educado, na dele, né? Aquela coisa toda, assim, não tinha necessidade. E o pai dela, se estivesse lá, provavelmente não deixaria o Ted com aqueles marmanjos, né? Obviamente, né? E ela ainda fica insistindo, ou seja, é uma sem noção total. Dá até raiva dela em alguns momentos. Você fica até torcendo para eles não se casarem no final, mas eles acabam se casando. Enfim, e o coitado do Ted ainda perde um dedo no meio dessa confusão toda, mas enfim. E continuando aqui no elenco... que eu ia falar do Alan, né? Que da festinha da festinha lá de solteiro da fogueira na praia, ele colocou, a intenção dele era colocar no marshmallow, que ele estava comendo marshmallow, tomando umas cerveja, ele queria colocar no marshmallow que o Ted ia comer uma espécie, um negócio, assim, um tipo de droga para deixar ele meio que dormindo, meio que alucinando, tipo, o mesmo tipo de droga que os outros tomaram no outro filme. Só que ele mistura com outro saquinho, né? E aí acaba fazendo a confusão danada e todo mundo acaba tomando desse negócio que o Alan colocou dentro dos marshmallows de todo mundo, né? Enfim, né? Aí é isso, né? Ele fica todo doidão, né? Aí o resto da história vocês já sabem, até porque, como eu já falei, é praticamente um remake, uma cópia descarada do outro filme. Não quer dizer que seja ruim por isso, mas não deixa de ser uma cópia. Continuando, no elenco nós temos Sacha Baron como Tracy Billings, que é a esposa do Doug Billings, que é interpretado pelo Justin Bartha. Ela que não tem importância nenhuma, assim como ele. Se ele já não tem importância, que é amigo dos protagonistas, quem dirá ela? Enfim, ela que aparece aqui em 2 ou 3 cenas e olha lá. Nós temos o Ted, né, que é o sumido da bola da vez, que é interpretado pelo Mason Lee. E nós temos também Nick Cassavetes como um tatuador do filme. Ele, sabe uma daquelas loucuras que o povo fica bêbado, e no dia seguinte apronta um monte de coisa, acorda, se vê totalmente diferente, sabe o que aconteceu. O Alan, ele amanhece barbudo. Os 3 amanhecem no hotel de 5ª categoria em Bangkok, que é a capital da Tailândia. Não é nem na Tailândia, mas estão na capital. E eles acordam... Olha como eles acordam. O Phil acorda jogado no chão, olhando pro teto, despertando, acordando, olhando pro teto. O Alan, ele cai de uma cama, de uma beliche, com o cabelo raspado, né? Ele continua de barba, é só o cabelo, a parte de cima que tá toda raspada, ou seja, ficou careca. E o Stu tá com a tatuagem no rosto jogado dentro de uma banheira, ou seja, quando ele acorda e vê, o povo fica olhando pra cara dele, ele já entra em desespero, porque ele se lembra que da outra vez que aconteceu mesmo com eles, ele ficou sem o dente, né? Ele já entra em desespero por causa do dente dele, mas o dente dele já tá tudo no lugar direitinho.
O problema agora é a tatuagem no rosto. Ou seja, a gente vê claramente aqui que toda vez que o Stu fica bêbado, fica breaco, eles fazem alguma coisa na cara dele. Eles têm uma cisma com o rosto dele. Eu não sei o que acontece ali. Da outra vez, o Alan não aconteceu nada com ele, nem com o Phil. Aliás, com o Phil não acontece nada. É o Bradley Cooper, né? O galã do filme. Eles não podem deixar que mexam naquele belo rosto masculino. Brincadeiras à parte, ou não. Enfim. O Stu, eu não sei o que acontece, sempre eles mexem alguma coisa na cara do Stu. Eu tenho até medo do que no possível próxima ressaca pode ser feito. Enfim, continuando. Como eu falei, né? Porque o Stu, ele amanhece com essa tatuagem, o outro lá amanhece careca, o Phil, a mesma coisa de sempre, né? Desnorteado. E por essa tatuagem, eu já pego o gancho que quem interpreta o tatuador que fez essa tatuagem no rosto do Stu foi o ator Nick Cassavetes. Ele não tem nome aqui, ele é só conhecido como o tatuador. Ele, para quem não sabe, é diretor dos filmes Uma Prova de Amor de 2009 e Diário de uma Paixão de 2004. Ele tem uma participação aqui única, simples, minimalista, mas que tem até mais importância que a participação do Doug, porque aqui eles vão atrás desse tatuador, aí eles explicam que eles armaram a maior confusão em Bangkok, que eles estavam quebrando um monte de coisa, armaram uma briga lá e teve uma feirinha, uma rua lá que ficou toda destruída, porque eles estavam causando a maior arruaça, aí a polícia chegou lá para conter os arruaceiros. Se formou a maior confusão, quebraram tudo, jogaram gás, e eles saíram correndo do meio da confusão, e nessa confusão que o Ted se perdeu. E aí eles foram correndo pro estúdio de tatuagem. E aí no estúdio de tatuagem o Stu pediu pra fazer uma tatuagem no rosto dele. Ele tava chorando que nem uma criancinha, tava sangrando e pedindo a tatuagem. Tudo isso breaco, ou seja, é uma confusão só. E eles vendo o vídeo não acreditando. Mas a gente vê como foi o processo durante as clássicas fotos finais nos créditos, né? Assim como no filme antecessor que passam as fotos no final do filme já rolando os créditos para prender ainda mais a atenção do público, mostra as fotos do que foi acontecendo, tudo que aconteceu com eles enquanto eles estavam sob efeito de alucinógenos, vamos dizer assim. Aí lá tem as fotos dele no tatuador, chorando, sofrendo, enfim. Mas o pior que poderia acontecer com o Stu acontece, eu já vou falar em breve o que acontece com ele, que eu não pude deixar de rir nesse momento, ninguém deixou de rir, porque foi uma coisa assim, simplesmente incrível, bizarra e inacreditável. Então vamos lá. Agora vamos ao nosso top 10 de melhores cenas do filme Se Beber Não Case, parte 2. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que o Stu convida Alan para seu casamento com Lauren. Como eu já falei, né? O Doug e o Phil pressionam o Stu a convidar o Alan para o casamento dele com a Lauren, porque o Alan ele está deprimido, não quer sair de casa, pensa que Stu não quer mais contato com ele, o que de fato não é mentira, porque depois daquelas confusão toda, qualquer um queria distância do Alan, qualquer pessoa que se preze, e o Stu ele quer levar uma vida direita, não quer mais saber daquelas alforria, todas aquelas bizarrices, vamos dizer assim. Falei, alforria, bizarrice, né? Ele quer ficar de boa com ele mesmo, ser uma pessoa normal, porque ele é o cara centrado ali, o nerd do trio, vamos dizer assim. O Alan já faz tipo gordinho desengonçado, arruaceiro, e o Phil bonitão que não tá nem aí pra nada, que só quer se divertir, farra e dane-se os outros. Enfim, aí, sob pressão, o Stu acaba indo até a casa do Alan, convidando ele para o seu casamento. E pegando o gancho, em 9º lugar, eu fui com a cena em que o Alan faz um discurso durante o noivado do Stu e a Lauren. É como eu já falei, né? O pai da Lauren não gosta do Stu, faz um discurso desprezando e humilhando o Stu. Aí depois ele pede pro Ted fazer um discurso. O Alan, como adora demais o Ted, corta ele na mesma hora. E o Alan, ele já, quando conheceu o Ted, já não gostou dele, jogou a almofada dele pra longe, ficou olhando torto pra ele, disse pros outros caras que ele não faz parte do grupo de lobos, né, que é como eles se denominam, né, enfim, é uma confusão só. E, enfim, continuando. Mas aí depois, na hora do desespero pra achar o Ted, ele fica todo feliz quando acha, né, vai entender, enfim. Mas é por causa do Stu, né, nem pelo Ted. Enfim, mas aí depois, no final do casamento, final do filme, os dois lá se casam, o Stu e a Laura, fica todo mundo de boa e é isso aí, né? Final de filme é igual final de novela. Final do nada, todo mundo se dá bem, parece até que eram irmãos de uma vida inteira, enfim. Continuando.
não tá falando, né? O Alan, o discurso do Alan durante o noivado do Stu e da Lauren, né? Ele corta o discurso que o Ted ia fazer, pega gancho, começa a elogiar o Stu, e aí ele elogia tanto que decide começar a falar do passado dele, que ele pegou uma prostituta em Las Vegas, né? Aí todo mundo fica assim horrorizado, né? Eu não pude deixar de rir nessa hora. O Phil já corta ele na hora, enfim, aí fica aquele clima meio tenso, enfim. E é basicamente isso. Em 8º lugar, eu fico com a cena em que o macaco de Leslie leva um tiro durante perseguição de carro. Que nem eu falei, né? O Leslie, ele roubou o macaco dos traficantes, né? E aí os traficantes querem pegar esse macaco porque o macaco ajuda eles a vender droga e é até mais disfarçado por ser um bicho, né? Uma pessoa. E aí eles começam a correr atrás do Leslie, do Phil, do Alan e do Stu, né, no carro, o maior tiroteio, maior correria o carro, até que uma hora eles acertam pneu, a traseira do carro, os vidros do carro, até que conseguem acertar o macaco, o Alan entra em desespero como se fosse o filho da vida dele que tivesse levado um tiro. É uma cena assim, simplesmente uma sequência sensacional, né, mas fica tudo bem com o macaco, né? Tanto é que no final do filme, como eu já falei, o Alan deixa ele na frente de uma clínica veterinária para ser bem tratado, né, se despede do macaco, depois vai embora, ou seja, o macaco não morre. Em 7º lugar, eu fico com a cena em que o Stu chega a tempo para o seu casamento com Laurie, isso é já no final do filme, depois que eles acham o Ted preso no elevador, já vou falar sobre isso. Eles pegam uma lancha, né, que o Ted fala de alguém que tinha uma lancha, né, eu não me lembro quem era o certo. Aí eles pegam a lancha da pessoa lá e aí vão com a lancha navegando a 1000 por hora até o local do casamento da Laurie com o Stu. O pai da noiva, o pai da Laurie já tá para cancelar o casamento porque o Stu não aparece na hora, né? E ela pedindo tempo, e ele, não, vamos cancelar. Gente, ó, é o seguinte, o noivo não vai vir, vai todo mundo pra casa, e é isso aí, não vai ter mais casamento porcaria nenhuma. Aí todo mundo já tá se levantando pra ir, né? Aí eles veem a lancha de longe, a lancha invade o jardim do casamento, né? Mas aí depois dá tudo certo, né? E o Stu ainda dá um chega pra lá no velho, né? No futuro sogro dele, fala que ele sabe que não gosta dele mesmo, que ele sabe que ele não é lá essas coisas, mas que a filha dele escolheu se casar com ele, Stu, e é isso aí, ele vai ter que aceitar, e que eles só querem a bênção dele, pronto. Manda real pro velho, o velho acaba tendo que aceitar, e pronto, né? Final feliz pra todo mundo, ainda bem. Em 6º lugar, eu fico acendo que o Phil, Stu e Alan pensam que Leslie morreu e guardam seu corpo num refrigerador. Essa cena é maluca. Porque o Leslie, ele tá coberto em cima de um tapete, sabe o quarto de hotel de 5ª categoria que eu falei que os 3 acordam? Então, eles acham um tapete com uma montanha, eles pensam que tem um bicho estranho ali. Do nada, o Leslie aparece pelado. Ele levanta pelado, é isso mesmo, ele aparece pelado. E o Leslie levanta pelado assim, com as coisas tudo pra fora, o pênis pra fora. É uma confusão, sabe? Tomei um susto na hora. Pensei, meu Deus, que porra é essa? Se cobra esse homem, pelo amor de Deus. Tá que por sorte ele se cobra logo, né? Ele começa a conversar, diz que eles convidaram ele pra festinha, né? Ninguém entende nada, porque ninguém lembra em momento nenhum ter mandado mensagem de MSN, sei lá, mensagem de texto pra ele, dizendo, vem pra cá, a gente tá aqui na praia, vamos curtir. Ele fala que foi isso que aconteceu, né? O povo deve ter convidado já chapadão, né? Porque quem ia convidar um cara que praticamente sequestrou eles e tava ameaçando matar o outro? Tudo bem, não era o amigo dele de verdade. Mas tocou o terror pra cima deles. E isso que vale. A intenção é o que vale, né? A intenção é o que vale. Ou seja, o cara se mostrou verdadeiro um pilantra no outro filme. Aí que do nada quer ser amigo de todo mundo, dizendo, como a gente virou amiguinho, aquela coisa toda. Não cola. Aí ele tá conversando, tá fumando uma, de repente ele cai duro numa mesa. E aí ele cai duro numa mesa. Aí eles pensam que ele morreu. Aí decidem jogar ele no refrigerador para não serem acusados de ter matado o Leslie, né? Olha só, coisa maluca. Mas aí lá perto do fim do filme a gente descobre que o Leslie tá vivo, porque eles decidem ir atrás de uma senha que tá numa roupa do Leslie. Eles pensam que tá lá e eles abrem o refrigerador para tirar o corpo dele para ver se acham uma senha de um banco, né? Que tem um cara lá querendo essa senha do banco do dinheiro. E esse cara diz que tá com Ted, né? Por isso que eles entram em desespero, entram em parafuso. Aí o Leslie me acorda assim, que nem aqueles monte de filme de terror. Você pensa que morreu? Não, tá lá mais vivo do que nunca, né? Enfim, pô, ainda bem que ele tava vivo, porque é um personagem muito engraçado, é um personagem muito carismático. Na minha opinião, aqui nesse filme, o Leslie tá melhor do que no outro filme. Porque no outro filme ele era o escroto total. Aqui ele já tem uma participação bem mais significativa. E essa é a minha 6ª melhor cena, é quando eles pensam que o Leslie morreu, guarda o corpo no refrigerador. A forma que eles levam o corpo também é sensacional. Agora eu vou pro meu top 5.
Em quinto lugar, eu fico com a cena em que o tatuador mostra a Phil, Stu e Alan um vídeo onde mostra o que eles aprontaram na noite, em que eles ficaram bêbados, aprontaram todos. É que nem eu falei, né? Eles armaram a maior confusão numa rua lá de Bangkok, né? A polícia chegou, foi uma confusão, teve briga, jogaram gás, o Ted se perdeu no meio dessa confusão. E sabe o que eles fizeram no meio dessa confusão? Sabe o que eles fizeram no meio dessa confusão? Que esse tatuador mostra um vídeo para eles de tudo que eles aprontaram, que eles foram parar lá no estúdio de tatuagem dele. O Stu pediu para fazer uma tatuagem, aquela coisa toda. Aí sabe o que é o mais chocante nisso tudo? Minha quarta melhor cena, já é pegando o gancho na sequência. Que o Phil, Stu e Alan descobrem simplesmente assim, naturalmente, né? Qualquer um faz isso. Se descobre assim, do nada, né? Assim, normal. Que eles sequestraram um monge budista. Fala sério, olha só onde os caras chegaram. Aqui eles o Ted sumiu, eles perderam o Ted. Sequestraram um monge, praticamente raptaram um macaco, rasparam a cabeça do Alan. O outro lá fez uma tatuagem no rosto. E o pior é o que o estúdio descobre que ele fez no meio dessa confusão toda, tentando achar o Ted. Porque esse filme é assim como o outro. Enquanto eles vão tentando procurando pistas de onde pode estar o sumido, eles vão descobrindo o que foram aprontando ao longo do tempo. E eles descobrem que sequestraram um monge. Aí eles levam o monge lá de volta para o templo budista. E o monge ele fez uma espécie de juramento de nunca mais falar nada. Negócio assim, o monge não diz para onde o Ted foi. Eu nem sei se ele sabe onde o Ted foi. Aí tem um monge lá que aconselha eles a fazer uma sessão budista lá, né? Uma sessão de meditação, para eles entrarem no seu interior e tentar se lembrar de alguma coisa. Aí o Alan tem um momento que é muito engraçado, que ele relembra tudo que eles vivenciaram naquela noite, só que como sendo criança. É uma cena assim um tanto quanto controversa, diga-se de passagem. As crianças fumando, bebendo, meu Deus, que loucura. Esse Alan é louco de pedra. Mas enfim, essa sequência que eles descobrem que sequestraram o monge, levam o monge de volta lá, né? Eles apanham do espécie do monge chefe lá, né? Chefe de todos os outros monges. Uma confusão só, né? Enfim, essa sequência é sensacional. Agora eu vou pro meu top 3 de melhores cenas do filme. Em terceiro lugar, eu fico com a cena simplesmente assim, sensacional, uma das melhores, tanto é que não é à toa que está no nosso terceiro lugar, que é a cena em que o Stu descobre que transou com um transexual. Ele vê uma mulher lá, né? Eles vão atrás, numa boate, né? Aí ele já pensa assim, será que eu me casei com a prostituta de novo? Aí ela pensa assim, não, querido, você não se casou comigo, não sei o quê, tamo de boa. Aí ele fica aliviado, porque aí ela diz que eles transaram, ele já fica meio assim. Aí ela começa a falar sobre o que eles fizeram, como foi a noite deles, que ele chorou feito uma criança. Aí no final o transexual vai trocar de roupa, e aí em vez de uma vagina tem um pênis, né, no lugar, ou seja, é um homem. É uma mulher com pênis, assim, é um transexual. E aí ele fica chocado, ele fica em choque, ele fica transtornado, o mundo dele cai. Isso tu nunca mais será o mesmo depois dessa. E eu acho que nem ninguém que viu o filme. Porque depois disso, tipo, não bastou as coisas que ele sofreu no filme antecessor. Aqui ele, tipo, não bastou perder um dente no outro filme, não bastou fazer uma tatuagem na cara, não bastou ter o seu casamento ameaçado, porque ele sumiu, né, precisa voltar. Aí agora ele descobre que transou, e não bastou também no outro filme ter casado com uma puta, e ela querendo fazer ele de pai do filho dela, agora aqui ele descobre que transou com uma transexual. Tipo, não bastou só trair a mulher, porque traiu, né, só transar com outro já traiu, ainda foi com um homem. Porque é transexual, mas foi um homem. Biologicamente falando, ele transou com um homem. E isso deixa ele transtornado. O Phil tenta consolar ele, dizendo que isso vai ficar entre eles, não sei o quê. Mas ele fala, mas mesmo assim, é constrangedor, é chocante, é não sei o que. Ele se sente um lixo, né? Enfim, porque ele não é gay. Se ele fosse gay, ou transexual, ou bi, ou essas coisas todas, ele não ia se importar. Mas ele é um homem hétero, né? É daqueles bem cabra-macho, que se diz muito cabra-macho, né? Então, não é à toa que ele fica transtornado. Isso não é um comentário homofóbico, transfóbico. Estou apenas explicando o que o filme mostra. Só para ficar claro. Em segundo lugar, eu fico com a cena em que o Phil, Stu e Alan encontram o Ted preso no elevador.
Lá perto do filme, o Stu ele tem uma espécie de epifania, que é quando você começa a juntar alguns acontecimentos e meio que tem a resolução do problema, assim, do nada, como um passo de mágica. E aí ele deduz que o Ted estava jogando videogame e que ele estava com gelo e que ele enfiou o dedo no gelo e que ele saiu correndo e que ele perdeu o dedo, né? A gente descobre que ele perdeu o dedo. E aí ele foi pro elevador para fazer alguma coisa, e aí acabou a luz, porque ali acabava a luz toda hora. Eu não sei como o povo consegue viver num lugar que acaba a luz toda hora. Parecia que tava lá no Amapá, né, que ficou um monte de dia sem luz, né? Brincadeiras à parte, perdão um pouco do Amapá, enfim, tava lá e alguém se lembra que alguém falou que ali tinha não sei quantos blackouts por ano, ou seja, por dia devia ter uns 200. E aí ele se lembra, porque tipo, se faltou luz com o Ted no elevador, ele tá preso até agora. E aí eles vão correndo até o elevador, aí eles conseguem achar, eles abrem a porta assim, arromba do nada, né? Como se fosse muito fácil. Pega o negócio, abriu a porta do elevador. E aí tá lá o Ted mais vivo e fraco do que nunca. Mas depois ele se recompõe e fica tudo certo. Nem o Alan nessa altura tem mais raiva dele. Só tinha raiva no começo. E agora nós vamos pro primeiro lugar, que não poderia ser outra, a melhor cena, né? Phil, Stu e Alan despertam em um hotel em Bangkok. A Ressaca, parte 2. Tanto é que o nome do filme original é The Hangover, que significa ressaca em inglês, né? Que pra mim, a ressaca faz muito mais sentido do que se beber não case, né? Mas enfim, né? O filme, você achou A Ressaca? Também seria um título interessante, mas né, o Brasil tem essa questão. Tem 3 pontos em termos de título brasileiro. Ou eles ficam com o título original, que é tipo Bad Boys, Matrix, que não tem como mudar. Ou eles alteram o nome do filme, tipo Diário de uma Paixão, The Notebook, Se Beber Não Case, The Hangover. Melhora, e essa melhora pode ser para melhor ou para pior, né? Ou manter o título original. Aí já tem as outras 2 opções de mudança de filme. Não, na verdade tem a terceira opção, que é de manter o título traduzido ao pé da letra, né? Como, por exemplo, The Shining, que é O Iluminado, The Sixth Sense, que é o sexto sentido, assim, traduzido ao pé da letra. E aqui, que nem eu falei, tem 3 opções. Ou manter o título original, tipo Matrix, Titanic, Bad Boys, ou a tradução ao pé da letra, The Sixth Sense, o sexto sentido, The Shining, O Iluminado, Brilho, o Homem, uma linda mulher. Ou eles fazem uma alteração que pode ficar ou boa ou ruim. Enfim. Agora, voltando aqui, né? Como eu já falei, em primeiro lugar, cena em que o Phil, Stu e Alan despertam em um motel em Bangkok. Eles despertam, é uma confusão. Acham o macaco, acham o Leslie pelado, acham o dedo do Ted num copo de gelo. O macaco cai na cabeça do Stu ou do Alan, eu acho que é do Stu, sei lá. O Stu tá com a cara toda tatuada, jogado dentro de uma banheira. O Phil desperta olhando pro teto, tá sem luz, morrendo de calor. O Alan ele desperta caindo de uma beliche direto no chão, batendo as costas e contorcendo todo, com a cabeça raspada, ou seja, é uma confusão só, né? Na outra lá era aquelas outras confusões que eu já falei, não vem ao caso. Ou seja, eles quando fica bêbado, olha, é um grupo maravilhoso. Enfim. E esse é o meu top 10 de melhores cenas do filme. Se o filme é uma réplica do outro, a primeira melhor cena tinha que fazer justiça à primeira melhor cena que eu achei do outro filme, né? Que é basicamente o mesmo repeteco, só que com loucuras assim um pouco mais originais, né? Aqui ficou tão bom quanto no outro filme, só que no outro filme ele tem um QI a mais, né? Eu acho que é por ser o primeiro filme, como eu sempre falo, ele tem mais impacto, né? Porque no outro filme, nesse filme nós tínhamos todos esses elementos, dedo, cabeça raspada, tatuagem na cara, macaco, homem pelado. No outro filme nós tínhamos um tigre no banheiro, nós tínhamos um bebê, nós tínhamos um quarto de luxo completamente depredado, ou seja, um cara sumido, ou seja, e aqui ainda é pior, porque aqui eles já pensam que o cara sumido morreu, porque acharam o dedo. De todo jeito, gente, as loucuras é num nível astronômico, né? Não tem como comparar. Bem, agora eu vou aqui rapidamente as curiosidades do filme para encerrar esse podcast. Vamos lá.
como curiosidades. Para quem não sabe, Mel Gibson teria uma participação no filme no papel do tatuador, mas, porém, entretanto, todavia a ideia foi abandonada por conta de protestos dos membros da equipe, por conta do envolvimento do ator em processo de violência doméstica. Olha só que loucura. E devido ao sucesso do Sir Leslie Chow do primeiro filme, o ator Ken Jeong, Os Vampiros que se mordem, retornou para esta nova aventura. Olha só. E para quem não sabe, o ator Mason Lee, que fez o papel de Ted, é filho do premiado cineasta Ang Lee do filme O Segredo de Brokeback Mountain. Para quem não sabe, o ator britânico Andrew Howard fez pela segunda vez seguida, estreando no mesmo ano, o papel de um bandido russo. A outra vez foi no filme Sem Limites, de 2011, que é com Bradley Cooper, olha só, que coincidência. E para quem não sabe, as filmagens do filme ocorreram entre 8 de outubro de 2010 e 1º de janeiro de 2011, ou seja, menos de 3 meses, outubro, novembro, dezembro, janeiro, quase 3 meses de rodagem de filme. E o filme tem locações na Tailândia mesmo, no outro filme era em Las Vegas, né? E é basicamente isso que eu tenho a dizer sobre esse filme. Se Beber Não Case, parte 2. Um filme muito bom, super recomendo. De 0 a 10 dou nota 9. Fico por aqui, recomendo. Em breve, Se Beber Não Case, parte 3.